A paz do Senhor, o tema em foco é a ética cristã e a política, trazendo aí conceitos bíblicos importantes para uma sociedade justa e igualitária. É muito importante que você veja todo esse vídeo para que você tenha uma noção, uma ideia do contexto bíblico sobre as questões relacionadas à política. Deus abençoe sua vida e sua família. Um grande abraço a você que está conectado. Deixe seu like, seus comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. O texto bíblico de referência é Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 a 20, que diz: Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis, conforme tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: Não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E serás que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. O versículo do dia é Provérbios número 29, verso 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Na verdade aplicado, o pastor César Pereira afirma que a Bíblia estabelece princípios éticos e limites no exercício da vida pública. Dados inúmeros casos de corrupção e escândalos, a política tem sido vista com maus olhos e tem sido preterida, tendo em vista a forma inadequada na qual a política é conduzida por muitos. A conscientização do que é política e da maneira correta de fazer política ou de propor políticas públicas para uma melhor gerência das atividades diárias é muito importante, pois a verdade é que em cada lugar existe uma política e se não houver, faltará organização, ações justas e igualitárias, bem como faltará sustentabilidade. Ferreira define política dizendo que ela é o princípio doutrinário que caracteriza a estrutura constitucional do Estado, o sistema de regras que dizem respeito à direção dos negócios públicos, o conjunto de objetivos que dão forma a um determinado programa de ação governamental e que possibilita a sua execução. Dentro do conceito de ética, a política é algo muito bom, pois é o que possibilita a gestão do Estado, a implementação das leis e a execução das obras públicas, bem como a manutenção dos órgãos públicos e privados em perfeito funcionamento para o bem comum da sociedade, visando qualidade de vida da população de forma sustentável. Apesar de muitos conduzirem a política de forma equivocada, essa visão ética deve ser refletida e implementada para que as coisas voltem à normalidade, como ocorreu quando o surgimento do conceito de política na Grécia Antiga com a polis, a cidade-estado. Na época, os cidadãos, diante da necessidade de administrar a polis, de administrar a cidade-estado, normatizaram regras específicas para a administração pública, criando assim a arte da administração dos estados e das nações. Dentro do contexto bíblico, a primeira forma de governo foi a teocracia, cujo poder de decisão emana de Deus. Deus era quem governava e ditava as regras por meio de seus representantes, que ele mesmo escolheu e levantou nas diferentes épocas como os líderes para administrar as famílias, as tribos e as nações. O segundo tipo de governo no contexto bíblico é a monarquia, que já era utilizada nas nações da época e que Deus permitiu que esse sistema político passasse a ser adotado pela nação de Israel. Até então, os representantes divinos na terra eram os patriarcas, os profetas, os sacerdotes e os juízes. O primeiro monarca na história de Israel foi o rei Saul. Na Grécia Antiga, o grande filósofo Aristóteles, ele dividiu a organização dos estados em monarquia, aristocracia e em democracia. Na monarquia, o rei é a autoridade suprema. É o rei quem elabora as leis, consultando seus conselheiros, e é quem as executa. Na atualidade, os países cujo sistema político é a monarquia, eles podem adotar o sistema parlamentarista, onde tem a figura do primeiro-ministro, que é o representante da realeza, cujas responsabilidades principais incluem coordenar a atividade do governo a nível nacional e designar, nomear ou demitir os membros do governo. O primeiro-ministro pode exercer a liderança no parlamento,
E o parlamento é quem elabora as leis, chancela os acordos e fiscaliza seus cumprimentos. No caso, o rei, como chefe de Estado, ele exerce mais as funções cerimoniais e protocolares. Nem todas as monarquias no mundo elas são autoritárias, pois algumas concedem direitos aos seus cidadãos. Na aristocracia, a organização social e política do governo é monopolizada aí por um número reduzido de pessoas privilegiadas que fazem parte da nobreza. Geralmente, a sucessão é por herança, passando de pai para filho, sendo necessário apenas que o governo ele se distingue apenas pelo saber e pelo merecimento, bem como deve fazer parte da casta, que é a camada social hereditária que esteja na linhagem de sucessão. Na aristocracia, o regime é autoritário. Na democracia, o poder emana do povo, já que o princípio é o da soberania popular, que escolhe seus representantes nos poderes executivo e legislativo. A democracia é um regime de governo que se caracteriza, em essência, pela liberdade do ato eleitoral, pela divisão dos poderes e pelo controle da autoridade dos poderes de decisão e de execução. A divisão dos poderes na democracia é composta pelo poder executivo, que é a presidência da República, pelo poder legislativo, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, e pelo poder judiciário, composto por 3 instâncias judiciais nas áreas civil, criminal e eleitoral. Esse tripé é que dá sustentação ao sistema democrático. Em geral, o sistema democrático é presidencialista, onde o presidente da República é o diretor executor das leis por meio dos ministérios e das secretarias. O regime democrático também pode ser parlamentarista e semipresidencialista, adotando também a figura do primeiro-ministro como representante do Estado, cuja responsabilidade principal inclui coordenar as atividades do governo a nível nacional e designar, nomear e demitir os membros do governo. O primeiro-ministro ele pode exercer a liderança do parlamento, e o parlamento ele é composto pelos representantes da população e também representantes dos estados. Eles elaboram as leis, chancelam os acordos e fiscalizam seus cumprimentos. Os regimes de governos militares eles podem ser democráticos ou autoritários, assim como a monarquia pode ser autoritária. No Brasil, o regime de governo é democrático presidencialista, cujo chefe de Estado ele é eleito por escolha popular com a maioria dos votos válidos em segundo turno, computados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Além da vontade popular na constituição dos seus representantes e dos seus governantes, deve-se considerar a vontade de Deus, tanto a vontade diretiva quanto a vontade permissiva de Deus, pois toda autoridade é instituída por Deus, que é a autoridade suprema do universo. Somente Deus é Adonai. A diferença entre política e politicagem deve ser assimilada para que o cidadão tenha condições de exercer seus direitos e cumprir seus deveres dentro do padrão dos princípios éticos. Se política é a arte ou a ciência da administração do destino dos estados e das nações, politicagem é a maneira errada, equivocada de fazer política. Na politicagem, a política é utilizada para atender interesses pessoais próprios, alheios aos interesses públicos e ao bem comum da sociedade. Dentre outras práticas comuns na politicagem estão o nepotismo, que é o emprego de parentes em repartições públicas, a troca de favores políticos que prejudicam o Estado ou a nação, e as práticas de corrupção em que os recursos públicos eles são desviados dos seus verdadeiros destinos. A falta de princípios e valores éticos e morais favorece a prática da politicagem. A verdadeira política, no bom sentido do termo, é fruto de um governo justo, ético e comprometido com o bem-estar social da nação de maneira sustentável. E para que isso seja possível, necessário se faz que pessoas com temor de Deus no coração e compromissado com os princípios da ética cristã ocupem os espaços que estão sendo ocupados por pessoas que desprezam a ética, a moral e os bons costumes. Martin Luther King, pastor batista e ativista político que se tornou a figura mais proeminente e líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, ele disse: "O que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons." Nas Escrituras há vários exemplos de pessoas que governaram suas famílias, suas tribos e suas nações. Alguns deles honraram a Deus em suas funções de governo, mantendo o firme caráter ilibado. Já outros se embriagaram com o poder, se autodestruíram e provocaram fortes danos materiais, físicos e espirituais em seus povos, ao conduzirem os seus concidadãos a se rebelarem contra Deus.
Josué, filho de Jacó com Raquel, mais conhecido como José do Egito, é um belo exemplo de pessoa que exerceu bem a arte de administrar, a arte de governar. José era uma pessoa que tinha tudo para dar errado. No entanto, o fato de ele permanecer fiel ao propósito de Deus para a sua vida, ele se tornou canal para o propósito de Deus em preservar o mundo da sua época, em especial em preservar a semente judaica, da qual nasceria Jesus para salvar a humanidade. Ao, de forma sábia e dirigida por Deus, revelar o que aconteceria no Egito e no mundo da época, o próprio faraó do Egito viu em José a pessoa mais habilitada para ser o gestor da grande crise social e humanitária que se implantaria, chegando a nominá-lo de Zafenate-Paneia, que significa Salvador do mundo. José adotou todos os procedimentos necessários para gerir a crise e tornar o Egito uma nação rica e próspera, sem fazer nenhuma aliança ilícita, apenas permanecendo na dependência de Deus. O trabalho político realizado por José no Egito foi tão importante que, na Bíblia, José é um tipo de Cristo, o Salvador da humanidade. Quem dera que os governantes da atualidade se espelhassem em José do Egito e entendessem a importante missão que receberam de Deus a permissão para executar, tendo o interesse público acima de todos e Deus acima de tudo. Outro que fez a diferença de forma positiva no reino pagão foi Daniel, juntamente com seus 3 amigos Hananias, Misael e Azarias. Eles foram levados para o cativeiro babilônico ainda na adolescência e perseveraram na sua fé e na sua comunhão com Deus. Isso lhes permitiu resistir todas as tentações do mundo pagão de sua época e agir de forma ética, mesmo em um império cujas leis eram totalmente contrárias às suas que haviam sido dadas por Deus ao povo hebreu. Daniel, ele serviu a 5 diferentes reis, 3 babilônicos e 2 medo-persas. Numa época em que, quando um rei ele tomava uma nova nação, uma outra nação, matava o seu rei e destituía também todos os seus auxiliares. Daniel, ele era tão íntegro, tão reto diante de Deus, que ele alcançou graça diante de Deus e teve condições de servir em 5 reinados, como eu disse. E no período desses 5 reis, os seus valores morais e éticos, os princípios que Daniel absorveu nos ensinamentos da lei de Yahvé, o Adonai, o Supremo Soberano do Universo, em nada foram alterados. Daniel nunca deixou o poder subir a sua cabeça ou a sua autoridade desviar o seu caráter. Ele sempre se manteve submisso à vontade de Deus e procurou sempre o bem-estar da sociedade à sua volta, servindo ao povo e aos governantes de sua época com firmeza de caráter. Uma política sadia só é possível se for pautada na ética, como está em sua regra de ouro. Cada pessoa deve tratar as outras da mesma maneira que gostaria de ser tratada. A ausência de ética leva a política por veredas sombrias, promove a politicagem, a decadência do Estado e impõe à população a miséria social, já que as decisões e as ações de governo são efetivadas sem nenhuma transparência e sem compromisso com o bem-estar social de forma sustentável, tendo em vista aí visar apenas interesses particulares dos governantes e também dos seus aliados. A política precisa ser conduzida por pessoas comprometidas com a verdade e com o bem-estar público e social de forma igualitária e sem desprezar as minorias, mas também sem impor questões ideológicas defendidas pelas minorias e que desconsideram o direito das maiorias, como os casos da ideologia de gênero, com a doutrinação e erotização das crianças na primeira infância, o aborto, o casamento homoafetivo, a liberação das drogas, a ausência da liberdade de expressão de pensamento e a cristofobia. O Estado democrático de direito deve garantir o respeito das liberdades civis individuais, ou seja, o respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais através do estabelecimento de uma proteção jurídica. Em um Estado de Direito, as próprias autoridades políticas elas estão sujeitas ao respeito das regras do direito. Jesus, respondendo sobre o dever do cidadão para com o Estado, ele diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o Estado e a Igreja têm atividades diferentes e devem atuar conjuntamente para o bem comum da população. O Estado é laico, não professa uma religião específica,
mas deve incentivar o valor religioso que faz parte da grandeza e da dignidade do ser humano. Laicidade corretamente entendida significa que o Estado deve proteger amplamente a liberdade religiosa, tanto na sua dimensão pessoal como social, e não impor, por meio de leis e decretos, nenhuma verdade específica religiosa ou filosófica, mas elaborar as leis com base nas verdades morais e naturais, pois o fundamento do direito à liberdade religiosa se encontra na própria dignidade da pessoa humana. Em alguns países, o laicismo radical e anticristão é notado com clareza. O Estado trabalha para impedir a vivência religiosa do povo, especialmente o cristianismo, com ações que chegam a ser hostis para combater o fenômeno religioso e até na tentativa de encerrar esse fenômeno religioso unicamente na esfera privada. No Brasil, em 2011, a procuradora Simone Coutinho, ela chegou a defender uma reforma no Código Eleitoral para acabar com as bancadas religiosas no Congresso Nacional e nas câmaras de vereadores. Caso seu desejo se concretizasse, seriam implantadas normas proibitivas a qualquer tipo de influência religiosa de quaisquer crenças na atividade política administrativa no Brasil. Seriam proibidos, por exemplo, partidos com viés judaico-cristão. São extremos que não cabem em uma boa política, em uma política pautada pela ética e pela moralidade. Em Deuteronômios, capítulo 17, versículos 14 a 20, Deus deu instruções quanto à eleição e os deveres dos reis, dos governantes que estariam à frente da nação de Israel. Essa foi uma ação preventiva de Deus, já que ele sabia que o povo iria desprezar o seu governo teocrático. Dentre as instruções se destacam duas, e as demais dependem do cumprimento delas. É necessário tomar cuidado com as riquezas, já que o foco nas riquezas materiais, a ganância, ela leva os governantes a se corromperem, a desviarem os recursos públicos que deveriam ser destinados para promover o bem-estar social de forma sustentável. A corrupção mata mais do que qualquer doença ou acidente. Por isso Deus diz: porém não multiplicarás para ti cavalos, tampouco se multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Mamon, ele era considerado o deus da riqueza e ainda hoje ele tem sido o deus deste século. O significado literal do seu nome é dinheiro. E em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus usou a palavra mamon para mostrar como a riqueza pode se tornar o senhor da vida das pessoas. Pois o dinheiro escraviza quem se dedica a ele, e o amor ao dinheiro, ou o amor oriundo do dinheiro, é a raiz de todos os males. É impossível uma pessoa ser ética na forma como exerce suas funções públicas de acordo com a vontade de Deus e também se apegar ao dinheiro. Somente um dos dois pode reinar no coração da pessoa: Jesus por meio da ética cristã, ou Mamon, ou o dinheiro. O equívoco não está em uma pessoa se utilizar dos recursos financeiros para se manter e executar os projetos frente a uma cidade, a um estado ou uma nação, mas o apego exagerado ao dinheiro que cega a pessoa para as necessidades básicas da nação, da população que a pessoa está governando sobre ela. A segunda instrução em destaque em Deuteronômio capítulo 17, versículos 14 a 20, é a necessidade que se observe as leis em seu cumprimento. Deus foi explícito em dizer: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Somente o temor a Deus produzido por sua palavra pode livrar um governante dos laços da corrupção e do desvio ético na condução de uma nação, de um estado ou de uma cidade. Caso os governantes deixem de cumprir os seus deveres para com a pátria e para com Deus, a população, a exemplo dos seus governantes, inevitavelmente abandonará os princípios éticos e morais, ferindo assim a santidade de Deus e voltando a estar sob o domínio e o capricho de Satanás.
O pastor César Pereira observa que, infelizmente, a sociedade da atualidade ela está imersa em uma ética situacional destruidora, e suas ações dependem das circunstâncias e dos locais, bem como da conivência e da conveniência política de grupos dominantes. Ocorre hoje o que está em Isaías capítulo 1, versículo 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Em Isaías capítulo 59, versículo 14 e 15, consta um relato impressionante que representa bem a condição da humanidade na atualidade quanto às questões políticas cujos padrões éticos e morais estão distorcidos. Pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor o viu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Necessário se faz que os governantes se proponham a cumprir as leis vigentes, se submetendo a elas de forma integral, para que o povo entenda a seriedade do governo no exercício de suas atribuições. Só assim a população poderá desfrutar dos efeitos benéficos, dos preceitos, dos princípios estabelecidos por Deus para o bem-estar da sociedade. Os cristãos devem abandonar as práticas contrárias aos princípios da ética cristã, representadas pelo jeitinho brasileiro e pelas entrelinhas das leis vigentes que dão margem a distorções éticas e morais, podendo tornar questões imorais em questões legais. Lembre-se sempre de que a ética cristã ou a ética bíblica, ela deve estar acima de quaisquer benefícios que alguém possa ter ou usufruir na terra. Os posicionamentos políticos também devem ser pautados pelo contexto geral das Escrituras. Por isso, até mesmo a filiação a um partido com ideologias não cristãs e o envolvimento em manifestos pessoais ou na internet que firam os princípios da ética cristã devem ser repensados e feitos ajustes de acordo com a orientação bíblica. Reflita com carinho sobre tudo que foi dito aqui e entenda que, como bem observa o pastor César Pereira, a consciência política é fundamental no exercício da cidadania e na construção de uma sociedade próspera e igualitária. Que Deus te abençoe e te guarde, fazendo resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz junto à sociedade na qual você faz parte. Até a próxima reflexão bíblica, prossiga na paz do Senhor.